Bom dia! Tudo bem, crianças? Vamos iniciar nossa semana com força total, com vontade de aprender. Eu estou com muita vontade de ensinar e eu espero que vocês aí de casa estejam com muita vontade. Eu sou a Adélia Amorim, professora de matemática para vocês, alunos do segundo ano. Desejo uma excelente semana. Pergunto para vocês, que dia é hoje? Sabemos que hoje é segunda-feira, né? Ontem foi domingo e hoje é segunda-feira. Eu quero saber qual é o dia do mês. Muito bem, hoje é 14 de dezembro de 2020. Segunda-feira. Já estamos quase no clima de quê? De Natal. Um mês muito especial. Para mim é especial até demais. Vou pensar se eu vou falar para vocês por que ele é tão especial para mim, tá bom? E eu espero que para todos vocês. Então vamos começar aqui, ó. O conteúdo de hoje, moedas e cédulas. Vocês já conhecem, né? Quem é que não gosta aí de uma moeda para ir no mercadinho, comprar balinha, salgadinhos? Isso, com certeza. Todos vocês já pedem, já têm muito conhecimento, porque vocês têm contato, não é verdade? Tá vendo? Então, o assunto de hoje, a maioria de vocês com certeza já tem conhecimento. Então, a gente só vai aprimorar. E eu quero que todo mundo aí em casa participe, tá bom? Então, vamos lá. E a habilidade? Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. Detalhamentos. Reconhecer valores de moedas e de cédulas do sistema monetário brasileiro. 2. Representar valores indicados por cédulas. E aí? Já deram, né? Então vem aqui comigo, não sai daí, tá? Muita atenção. Você que está começando a semana, tem gente que está acordando, agora bora acordar. Ficar bem atentos aqui comigo, tá bom? Então vamos aqui, ó. Materiais, eu espero que todo mundo já esteja aí, vá separando o lápis, o caderno, a borracha e o apontador. Tá certo? Todo mundo separando? Enquanto vocês separam, eu vou deixando novamente mais um forte abraço a todos vocês, aos familiares, aos pais ou responsáveis que estão nos ajudando neste momento. Vocês aí em casa e a gente aqui tentando fazer o melhor para a aprendizagem de vocês, certo? Separaram? Vocês estão vendo ali, ó? Dinheiro. Muita gente gosta, né? Pra quê, né? Vamos lá. Então, ok. Pra que dinheiro? Já falei bem rapidinho assim para vocês e muitos já relembraram, sabe para que é, né? Muito bem, é para isso mesmo. Mas vamos aqui, ó. Todo mundo atento à leitura que eu irei fazer aqui, é o primeiro tópico. Quando vamos comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro. Não tem como você querer comprar algo sem ser dinheiro. Hoje em dia, tá, gente? Eu vou explicar para vocês porque é hoje em dia, tá? Cada país tem o seu dinheiro. Cada país tem a sua moeda, que pode ser representada em moedas e cédulas. Ou notas, né? Muita gente diz assim, nota de 10. Mas o nome também pode ser chamado de cédulas, ok? Então, cada país tem a sua própria moeda, tá? O seu próprio dinheiro. Exemplos de dinheiro ou moeda. Tem o dólar americano, euro, libra esterlina, iene, o dólar australiano, franco suíço, dólar canadense, peso argentino e o real. Não é só esses aqui não, crianças. Não é só esse tipo aqui de dinheiro não, mas existem mais. Vocês podem estar em casa pedindo para o papai e a mamãe para estarem pesquisando, conhecendo algumas moedas, alguns dinheiro, né, sistema monetário de outros países. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar no dólar, né? Isso, muito bem. Então, é uma forma de pesquisar e obter mais conhecimento. Então, pesquisem, tá?
Então, vamos continuar aqui. Um pouco de história. Tudo tem que ter uma história de onde vem, como foi que surgiu. Então, é isso que nós iremos fazer. Vocês pensam que antigamente era usado dinheiro? As moedas, as cédulas como hoje nós usamos? Antigamente, ó, tinha esse sistema aqui. É conhecido pelo nome de escambo. A prática ancestral de se realizar uma troca comercial sem o envolvimento de moeda ou objeto que se passe por esta, e sem equivalência de valor. Então, escambo era isso, era uma moeda de troca. Eles trocavam objetos, alimentos. Observem muito bem as imagens dos nossos ancestrais. Tem uns levando bois, animais, pode observar que também armas. Então, aí eles faziam essa troca com outros que não tinham pela necessidade, então eles faziam trocas. Então, esta era a forma, tá? Também aqui, ó, historicamente, os elementos mais utilizados no sistema do escambo foram o gado, faziam trocas de gado. O cavalo, quem tinha cavalo, queria um gado, fazia a troca. O sal, açúcar, novelos, moedas e tecidos. Bem como peças de metal. Porque naquela época o metal era bastante precioso, então havia isso. Em especial, peças nos formatos de faca e chave, então tinha muito valor. Comuns na Ásia e na África. O conceito do dinheiro em forma de moeda, assim como conhecemos nos dias atuais, surgirá no território grego, no século 8 a.C. Muito tempo, né? Há uns 2.800 anos atrás, mais, certo? Então, aqui eu trouxe algumas imagens representando a questão do escambo, da troca de mercadorias. Tem mais aqui, ó, a troca. E outras aí, eu mostrando mais uma imagem, como é que era feita a questão da avaliação de valores de determinadas peças, né, para haver a troca. Aqui, ó, mais imagens de troca. Olha aí, ó, o coelho, troca por um peixe, né? O gado ali, ó, aqui, ó. Então, aqui são imagens que representam como é que era feita essa questão de troca, o escambo, que é uma troca de mercadorias. Mas o que que acontece? Às vezes, algo que você tinha não era tão valorizado como o outro. Ou então alguém tinha uma necessidade muito grande e às vezes só tinha uma pessoa que tinha determinado alimento. Então, às vezes não ficava equivalente. O valor não era equivalente. Tá? Então, isso aí foi prejudicando muitas pessoas. Ou às vezes, um fazia uma plantação enorme de feijão, outro fazia de milho. Aí, às vezes, não dava conta, então eles faziam a troca, tá? Isso era o escambo. Mas essa forma aí não deu muito certo porque, como eu disse, não era tão equivalente, não era justa, tá? Em algumas situações. Então, vem aqui, não sai daí. Então, vamos continuar. Conhecendo o nosso sistema monetário, agora nós chegamos ao nosso sistema. Vimos um pouquinho de história, como é que era feita a troca, e hoje em dia nós temos nosso sistema monetário, tá? Nosso dinheiro é chamado de real, isso. Ah, muito bem. O real se apresenta uma forma de moedas e cédulas, notas. Cada moeda ou cédula possui um valor determinado em sua face. E o símbolo do real é dado por R, maiúsculo, e o cifrão. Vejam, coloquei aqui de uma forma bem maior para que vocês possam ver. Então, aqui é o símbolo da nossa moeda, tá? Do nosso sistema monetário, que é o real, tá? Mais uma coisa para ressalvar aqui, ó. O sistema monetário é o conjunto de cédulas e moedas de um país. No nosso país, o nome da nossa cédula, nosso sistema monetário é real. Cada país, como eu falei bem no início da aula, cada país tem o seu dinheiro, tá? E aí, estão compreendendo?
Muito bem. Vocês podem estar aí em casa pedindo aí bem rapidinho o papai e a mamãe para estar vendo. Se alguém tem algum trocadinho em casa, é uma forma também de aprender, de treinar. Isso, viu? Então vamos aqui seguir. As moedas brasileiras antigas. Já até coloquei aqui algumas. Aqui são todas moedas brasileiras antigas. A primeira que eu coloquei aqui, as moedas eram feitas de ouro. Isso. Muitas moedas eram feitas de ouro. Hoje em dia não, né? Aí podia ser feita de prata, do metal prata. Podia ser feita de cobre, bronze, alumínio e níquel. Hoje ela é muito utilizada, as moedas de hoje é de níquel, tá bom? A maioria, tá? É claro que tem algumas misturas de alguns outros metais, certo? Então aqui eu tô mostrando para vocês moedas bem antigas brasileiras, ok? Vocês podem estar acessando, procurando, pesquisando, ok? Vamos seguir aqui. Agora nós vamos, agora nós iremos conhecer as moedas brasileiras atuais. E eu acredito que a maioria de vocês já conhecem. Já? Ah, muito bem. Isso é bom, ó. Temos aqui a primeira moeda. Que moeda é esta? Isso, R$1, ó. Tem um e a palavra real. Tá? Próxima. Temos, que moeda é esta? Muito bem. É a moeda de 50 centavos. Certo? Todo mundo conhece. Próxima. É a moeda de... Muito bem, 25 centavos. Mais outra. Que moeda? 10 centavos. Muito bem. E a outra aqui? 5 centavos. Tem mais alguma moeda no nosso sistema monetário? Ela é de menor valor. Muito bem, a de 1 centavo. Quase a gente não consegue vê-la, né? No mercado, por aí, não é? É porque ela não é tão usada. Normalmente ela quase nem aparece, mas ela é válida, tá, crianças? Então, temos aqui os 6 tipos de moedas no nosso sistema monetário. De R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Recordaram, né? Muito bem. E para quem ainda não reconhecia alguma delas, está aqui, tá? Então, vamos seguir. Atenção. A gente tem que ter muita atenção. Por quê? Lembrando que o símbolo do nosso sistema monetário é o R maiúsculo e o cifrão, certo? E que o real, só um instante, o real é dividido em 100 partes. Se você pegar R$1, a unidade de R$1 é dividida em 100 partes. Isso porque uma parte daquela de 100 que é dividido equivale a 1 centavo. Isso significa dizer que, para eu ter R$1, eu tenho que juntar 100 centavos. Ou seja, R$1 é o mesmo que 100 centavos. Vocês sabiam disso? Ah, não? Pois agora está sabendo. R$1 corresponde a 100 centavos. Você pode se basear pelas moedas de 50 centavos. 50 mais 50 vai dar quanto? Muita gente aí em casa já sabe, fazer a continha com moedas. Exatamente, R$1. R$1, 50 centavos mais 50 centavos dá 100 centavos, que corresponde a R$1. Tá bom? E aí? Compreenderam? Se tiver alguma dúvida, anota no caderninho aí de vocês para perguntar para o professor de vocês, certo? Então, vamos continuar aqui, Mais uma vez, atenção. Isso significa dizer, para ressalvar o que eu falei anteriormente, que R$1 equivale a 100 moedas de 1 centavo. Você já pensou juntar 100 moedinhas de 1 centavo para formar R$1?
É possível, mas é um pouco difícil devido à moedinha de 1 centavo não ser tão vista, né? Ser de fácil acesso. Então, aqui, ó, R$1 equivale a 100 moedas de 1 centavo. E aí? Novo conhecimento, né, sobre o nosso sistema monetário. Tá vendo como a gente nem sabe de tudo? Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção e sempre estar com vontade de aprender, porque sempre tem muita coisa boa para aprender, tá? Mais uma vez, R$1 equivale a 100 moedas de 1 centavo. Muito bem. Então, vamos aqui, ó, as cédulas. Agora iremos conhecer as cédulas brasileiras atuais. Que são as notas? Aquela que muita gente fala, o papel. Gente, não é papel, são cédulas, tá? Porque é um material especial. Não é qualquer papel, tá? Então, vamos aqui, ó. Temos a cédula de R$2, né? Tá bem identificado aqui o número 2. Aí tem o nome, né, do valor. Temos a moeda de R$10, muito bem, R$10. Tem mais alguma cédula, crianças? Ah, tem sim, gente, muito bem. A de R$5. Parece que eu tinha esquecido, né? Não, mas tá aí, ó, R$5. Também temos aqui, ó, a outra cédula, que é o quê? R$20. Mais uma cédula de R$50. Tem mais alguma? Tem, que é a de R$100. Vocês já viram essas notas? Às vezes o papai e a mamãe nem deixam muito pegar, mas é sempre bom o pai ou mãe, o responsável que está em casa, vocês mostrarem para seus filhos possam estar conhecendo, tá? Manipulando é muito importante. É só pegar e depois guardar de forma segura. Mas também, ó, temos mais uma cédula. Vocês sabiam que tem uma cédula mais atual ainda? Mas vamos rever aqui novamente as cédulas de R$2, 10, 5, 20, 50 e 100. E temos uma cédula brasileira mais atual ainda, que ela surgiu este ano, que é a cédula de R$200. Eu, particularmente, ainda não a conheço pessoalmente, né? Mas eu espero em breve conhecê-la, né? Espero. Então, aqui é a nova cédula, né? Que ela surgiu este ano, que é a de R$200. Eu coloquei aqui o anverso e o reverso dela, certo? Podemos continuar? Gravaram aí as cédulas? Muito bem, que bom, crianças, que bom. Para vocês fixarem melhor o assunto, vão separando aí o livro de vocês. O livro de matemática, ó. Isso. Vocês podem estar logo separando aí, tá? Que em breve nós iremos utilizá-lo. Então, vamos aqui, ó. Vamos continuar a nossa aula aqui. Dinheiro, ele pode ser representado, como eu acabei de falar para vocês, hoje, né? Com moedas. O que mais? Que acabamos de falar. Isso, cédulas. Mas também tem uma outra forma que com certeza os pais de vocês utilizam, que é o cartão de crédito, que também é uma forma de dinheiro, tá? É um dinheiro online e tudo. Só que tem que ter muito cuidado com a questão do uso, né? Porque aí vem a fatura do valor que é comprado, colocar a senha. Acho que acredito que muitos de vocês sabem o que é cartão de crédito, que o papai e a mamãe devem utilizar. É uma moeda de troca também, tá? Então, é o cartão de crédito, certo? Ok? Então, vamos continuar. Então, é moedas, cédulas e cartão de crédito, né? Então, vamos seguir. Agora, nós iremos treinar. Vamos treinar o que acabamos de aprender. Isso, tá? Então, vem aqui comigo. Vamos prestar bastante atenção nessa situação problema, tá?
nessa situação, problema, vem ler aqui junto comigo para que a gente possa responder juntos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, observe o valor do objeto e quais as cédulas possíveis para fazer o pagamento desse objeto. Temos aí um objeto e tem um valor. Tem o R, o cifrão e o valor. Que valor é este, gente? Muito bem, ó. R$ 25. Se você fosse pagar esse objeto aí, utilizando cédulas, preste atenção no que eu estou pedindo. Cédulas, tá? Quais são as possíveis, assim, a mais prática, com o menor número possível de cédulas? Qual seria as cédulas que vocês iriam utilizar? Ah, muito bem. Eu posso pegar a cédula de R$ 20. Qual é o valor da bola? 25. Então, eu posso pegar mais uma cédula de R$ 5. Então, 20 mais 5, R$ 25. Ou, se você tiver uma forma mais trocada, também você pode pegar esta cédula de 20, ela equivale também ao quê? A duas de R$ 10. 10 mais 10, 20. Tá faltando quanto? 5. Olha aí, eu posso pagar dessas duas formas. Não posso? Isso. Ah, tia Adélia, eu posso pagar com moedas? Com certeza. Só que nesse caso aqui eu estou pedindo cédulas. Pode usar as cédulas de R$ 2? Sim, pode. Tem que ter cuidado é quando vai contar para ser o valor exato. Certo? Vamos para mais uma questão aqui comigo. Qual o valor representado pelas cédulas abaixo? Observem aí as cédulas. Temos 3 cédulas. Temos a cédula de R$ 10, R$ 5 e R$ 2. Eu quero saber qual é o valor exato, total dessas 3 cédulas. Tem gente que já está fazendo de cabeça. Muito bem, pode ir somando. Muito bem, crianças. Pode fazer, riscando, conta. Ajuda aí quem está em casa também. É importante a participação de todos. Eu posso fazer a continha. Vamos lá somar. Eu posso fazer 10 mais 5. Muito bem, vai somando aí. 15. 15 mais R$ 2. Eu posso fazer a continha aqui, ó. 5 ou 10 mais 5 mais 2. Posso. Está fazendo o algoritmo na horizontal. Então, quanto foi que deu aí, crianças? Muito bem, R$ 17. Então, iremos marcar, que é o procura na alternativa, e aí eu marco. Então, o valor total em cédulas aqui, R$ 17. Estão compreendendo? É bom, né, também contar dinheiro, aprender, é muito importante, até para quando você for comprar algo, for pagar, e até para receber o troco, para ver se está recebendo da forma correta, tá? Vamos para mais uma questão aqui comigo. Vamos descobrir o valor total do dinheiro abaixo. Temos aqui uma nota de 10, temos mais umas moedas, e agora nós iremos saber o total, tá? Então, vamos aqui. Temos R$ 10, mais uma moeda de R$ 1 e temos 2 moedas de 50 centavos. Vamos começar. Eu vou mostrar aqui uma estratégia para vocês que eu gosto de utilizar também, tá? Eu vou pegar as 2 moedas, que é 50 centavos mais 50 centavos, dá quanto? Dá 100 centavos, mas eu falei para vocês que 100 centavos equivale a R$ 1. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a continha também na forma vertical. Então, vamos lá. Vou colocar o valor de R$ 10 mais a moeda de R$ 1 e a outra que eu juntei, que dá 50 mais 50 dá R$ 1. Então, agora eu vou somar, tá? Passo o tracinho, coloco o sinal de adição, porque eu vou somar. Aí, agora, eu vou fazer a soma. Vamos começar lá pelas unidades. Muito bem. Então, vamos lá. 0 mais 1,
Mais um. Muito bem. 2. Já saiu até o 1, né? Então, 1. Aí equivale, né? 1. Então, que valor foi esse que deu? R$12. Muito bem, ó. 10 mais 1, 11, mais 1, 12. Então, o valor representado aqui é R$12. Também vocês podem fazer a continha, sim. Mas é importante, gente, vocês treinarem em casa. Treino ajuda bastante, o raciocínio fica mais rápido na hora da contagem, tá bom? Então, vamos aqui para mais uma questão. Observe o valor da boneca. Quais as cédulas possíveis para fazer o pagamento do valor exato? Tá? Vou mostrar aqui a bonequinha. Vocês irão observar o valor dela. Qual é o valor que está aí? Muito bem. Aqui tem o valor dela. Me digam aí em casa. Isso, ó, R$45. Agora eu vou mostrar aqui as cédulas. Quais são as cédulas possíveis para que eu possa estar fazendo o pagamento do valor exato dela? Será que eu pegar só a nota de R$20 vai corresponder? R$50? Mas R$50 não é um valor maior do que 45? Tem que ter esse cuidado. Nesse caso aí, tinha que haver o troco, mas eu estou pedindo o valor exato, sem que você não tenha que receber nenhum troco. Vamos lá? E aí? Temos aí uma cédula de 20, duas de R$10, uma de 50 e uma de 5. Tem gente aí que já está conseguindo. Vai fazendo, vai somando. Estou vendo aí que em casa também tem pessoas ajudando. É isso aí, gente. É assim, participando, é muito importante estar junto aí do lado da criança, que ela vai se sentir mais motivada e com vontade de aprender. Vamos aqui? Então, vamos lá. 45. Eu já eliminei a de 50, porque é um valor bem superior. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Como está pedindo um valor exato, então eu posso olhar agora para as próximas cédulas. Eu posso somar. Então, aqui, eu posso a cédula de 20. De 20, está faltando ainda mais, né? Então, eu vou pegar uma de 10. Deu 30, né? Qual é o valor? 45, muito bem. Então, 30 mais 10, 40. E mais 5, 45. Estas são as possíveis cédulas, né? Para dar o valor exato. E aí? Compreenderam? Eu quero que todo mundo treine também em casa, tá bom? Isso, treinem. Pede o papai e a mamãe moeda e cédulas para vocês possam estar vendo de perto para poder, né, ter um conhecimento maior, tá? E aqui, crianças, ó, concluindo a aula, aprendemos nesta primeira aula de hoje o que é o sistema monetário, que a nossa moeda é o real, então vai fixando aí, que as moedas e cédulas, né, conhecemos as moedas e as cédulas do nosso sistema, que é o real, um pouco da história sobre o dinheiro, foi isso, nós vimos como é que era o sistema de troca, né, que eles tinham, que era o escambo, e também reconhecer valores em moedas e cédulas. E aí, gostaram da aula de hoje? Então, crianças, não sai daí, continue com todo o material aí preparado, porque eu volto já já. Até já! Olá, voltei. Foi bem rapidinho, não foi? Vocês só ouviram aí a vinheta e eu voltei. Estou aqui novamente. Eu, professora Adélia Amorim, professora de matemática, segundo aninho. Vocês lembram da data de hoje, não é? Que dia é hoje?
Muito bem. Hoje é 14 de dezembro de 2020. Segunda-feira. Eita, tem gente que fica com a preguiça, né? Porque tem descansado o domingo, aí chega na segunda. Mas não, vamos continuar com o pique total, porque nós estamos chegando ao final do ano, né? Então, vamos chegar com força total, tá bom? Mas vamos aprender. Cumprir nosso compromisso aqui. Então, não sai daí, muita atenção. E o conteúdo ainda iremos continuar com moedas e cédulas, certo? E a habilidade, estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. Detalhamentos. 1. Reconhecer valores de moedas e de cédulas do sistema monetário brasileiro. E 2. Representar valores indicados por cédulas, tá? Então, tá todo mundo com o material separado, né? Lembre-se que na aula passada, eu pedi para que vocês separassem o livro de matemática de vocês, tá certo? Então, tá todo mundo aí com ele, né? Ah, muito bem. É isso aí. Então, ok, né? Então, vamos continuar aqui. Relembrando, para que dinheiro? Vamos ler aqui bem rapidinho junto comigo para relembrar a aula anterior, que pode ter sido que alguém tenha chegado agora. Então, vamos relembrar, tá? Quando vamos comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro. Muito bem. Cada país tem o seu dinheiro, que pode ser representado por moedas e cédulas. Muito bem. Então, o dinheiro pode ser representado, tá? Dessa forma. É a forma muito comum, que é cédulas e moedas. O escambo, que era a moeda de troca muito antiga, né? Que eles faziam a troca entre animais. Se um precisasse de um cavalo, a outro tinha uma vaca, eles trocavam. Ou se tinha um barco, queria trocar por um animal como é que eu posso dizer, de transporte, também eles faziam troca. Tudo eles faziam troca. Ia depender da necessidade de cada um, de que um outro tinha mais ou a menos. O problema é que a equivalência não era justa, né? Porque tinha mercadoria que tinha um maior valor e fazia uma troca, né, que não ficava tão justa. Então, foi aí que foi surgindo a questão das moedas, né? E cédulas. Primeiro foi as moedas. Conhecendo nosso sistema monetário, que o nosso dinheiro é chamado de real, não esqueçam. O real se apresenta em forma de moedas e cédulas, notas. Cada moeda ou cédula possui um valor determinado em sua face. E o símbolo do real é dado pelo R cifrão, né? E o sistema monetário, gente, não esqueçam. Todo país tem o seu sistema monetário, que é o conjunto de cédulas e moedas deste país, tá bom? E o nosso é o real. E as moedas atuais, vamos recordar, né? Temos aí R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo, certo? Estamos relembrando aí as moedas. Atenção que R$1 equivale a 100 moedas de 1 centavo, tá? Porque R$1 ele é dividido em 100 partes e cada parte é 1 centavo. Então, para eu ter R$1, eu tenho que ter 100 moedas de 1 centavo. R$1 é igual a 100 centavos, certo? Ah, muito bem. Que bom que vocês estão relembrando, tá? Pois não esqueçam, tá? Então, vamos aqui, ó. As cédulas atuais, R$2, R$10, R$5, 20, R$50, R$100, né? E até falei para vocês que tem uma nova cédula que surgiu neste ano de 2020. Alguém lembra? Alguém conhece? Ah, muito bem, ó. A cédula mais atual de hoje é a cédula de R$200. Parece ser uma cédula muito bonita, né? Eu não a conheço ainda, pessoalmente. Tomara que eu conheça em breve, tá? Ok. Então, relembramos o quê? As moedas e as cédulas do nosso sistema monetário real. Crianças, é muito importante vocês estarem conhecendo de perto.
E uma forma de vocês, mesmo que o papai e a mamãe não tenham assim essa disponibilidade de estar com vocês, vocês podem estar pegando o livro de vocês. Vamos lá? Todo mundo pega aí o livro de matemática de vocês, eu tenho certeza que vocês já folhearam. E vocês irão, ó, lá no finalzinho do livro. Lá no finalzinho do livro, tem a representação, ó, crianças, ó, de cédulas, das cédulas. Só não vai ter a de R$200, tá? Então, se caso vocês não têm disponível para estar vendo ao vivo, o real mesmo, vocês podem estar utilizando o livro de vocês, ó, as cédulas para recortar, para manusear, para conhecer, ok? Mas faço isso depois, tá? Ou então espero o professor de vocês pedir para fazer a questão do recorte, tá bom? É só ter o cuidado para não perder, colocar num saquinho para sempre estar, até para fazer uma brincadeira. Que tal vocês em casa, junto com o papai e a mamãe, não fazem um mercadinho, uma brincadeira com o mercadinho? Usando as cédulas aí do livro. É uma forma de treinar, de praticar. É uma alternativa para vocês, pai, estarem fazendo junto com seus filhos, tá? Ah, muito bem. Eu espero que todo mundo faça, tá? É uma forma de interação e aprender brincando, certo? Vamos seguir? Muito bem. Uma outra forma é de... Hoje a gente não pode estar saindo de casa, né? Mas é ter sempre essa questão de estar sempre apresentando aos filhos a questão do preço, de comparar preços e até mesmo de estar utilizando dinheiro, mostrando, né? Então é uma forma de que a criança possa praticar e entender melhor, tá? Então vamos aqui. Agora vamos treinar. Nesta aula agora iremos fazer bastante treino. Então, prepara aí o lápis, o caderno, então tá, fazer todas as anotações. Então, vamos aqui comigo, tá? Eu quero que todo mundo acompanhe comigo a leitura dessa primeira situação. Leiam. Senhor Pedro, dono do mercadinho, sempre recebe muitas moedas dos seus clientes. Hoje ele irá fazer a troca das moedas no banco. Como ficará a troca das seguintes moedas em menor número de cédulas? Em um menor número de cédulas. Então, temos aqui. O que foi que apareceu aí para vocês? Isso, moedas. Moedas de qual valor? R$1. Quantas moedas temos aí, gente? Vamos contar? Pois vem aqui comigo, ó, acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 moedas de quê? De R$1. Tem gente aí que já está conseguindo, já fez, né? Já sabe qual é o valor. Mas ele tem mais moedas, não é só essas 10 moedas aí, não. Ele tem mais um grupo de 10. Isso, mesmo grupo. Veja a quantidade. Esse primeiro grupo aqui, ele pode trocar por qual cédula? Me digam aí. São 10 moedas de R$1. Então, corresponde a quê? Me digam. Isso, ó, corresponde a uma cédula de R$10. Assim como também o segundo grupo, ó, pode corresponder a também uma cédula de R$10. Mas vocês viram lá que eu pedi? Como ficará a troca das moedas em um número menor de cédulas? Será que a gente pode diminuir o número de cédulas? Conseguimos trocar com 2 cédulas de R$10. E aí? Tem alguma outra cédula que eu poderia trocar? Ah, muito bem. Ó, quanto é 10 mais 10? Qual é o valor total de moedas que ele tem aí? 10 mais 10? 20. E aí? Tem alguma cédula com este valor? Muito bem, crianças. Ó, R$20. Então, olha só, ele pode, né, trocar 20 moedas de R$1 em apenas uma cédula de R$20.
reais. Corresponde ao mesmo valor. Só vai diminuir a questão do volume, tá, gente? E o valor de 20 moedas é o mesmo valor de 2 moedas ou de 2 cédulas de 10 reais, que também dá 20, e também uma cédula de 20 reais é o mesmo valor. O que vai diferenciar aí é a quantidade, é o volume, tá bom? Estão compreendendo? Ah, que bom! Quem não compreendeu, é só perguntar. Alguém aí em casa, se não conseguiu, então pergunta ao professor, tá bom? Vamos seguir? Compreenderam, né? Então aqui é o mesmo valor, só vai mudar, né? Exatamente, vão moedas, 2 cédulas de 10 reais corresponde a 20 e lá uma cédula de 20, certo? Muito bem. Então vamos aqui para a próxima questão. Observe as fotos das cédulas e das moedas e complete. Temos aí as cédulas. Observem muito bem as cédulas. E as moedas. Ok? Então, observando. Observe a quantidade. Isso. Muito bem. Qual é a cédula que está aí representada? Muito bem, é só olhar, tem o valor, né? 10 reais. Tem quantas cédulas de 10 reais aí? Me digam. Muito bem, tem gente que já bate o olho e já diz. 3. E agora moedas. Qual é o valor da moeda aí? Joia, R$1. Temos quantas moedas de R$1 aí, crianças? 4, muito bem. Então agora nós iremos completar aqui. Vou dar alguns segundinhos para vocês estarem lendo com atenção e estar respondendo, tá? Alguns segundos aí, vamos lá. E então, como foi que ficou aí? Quem não conseguiu ainda, então acompanha aqui junto comigo, tá? Então vamos aqui, ó. Notas de 10 reais. Quantas notas de 10 reais? Isso, ó. 3 notas de 10 reais. Então eu vou completar. E moedas de R$1. São quantas moedas de R$1? Muito bem. 4 moedas. Agora nós iremos preencher aqui, ó, no QVL, no quadro valor de lugar. Tá? Então, como é que fica? 10. A gente relembra que 10 é uma dezena, né? Lembra a dezena? Lembra do material dourado? Lembra do QVL? Muito bem. Então, temos 3 notas de 10. É a mesma coisa de ser 3 dezenas, que corresponde a 30, e o 4 unidades. Então, que valor foi que deu aqui, crianças? Muito bem, ó. R$34. Vocês estão vendo aí a forma como foi que eu fiz? Estou mostrando para vocês. Como é que pode ser representado também um número? Nesse caso, nós estamos estudando, né, uma unidade de medida especial, que é nosso sistema monetário, que é moedas e cédulas, tá? Então, está aí, R$34, certo? Vamos lá? Cansaram? Estão cansados? Não, eu não estou cansada. Vamos, eu estou aqui em pé, empolgada aqui, querendo que vocês aprendam. Então, não é para desistir agora, não. Não sai daí. Tem mais uma questão aqui para a gente responder juntos. Vem comigo aqui, ó. Mais uma questão. Vamos descobrir o valor do dinheiro abaixo. Olha só, vamos contar? E aí? Apareceu aí uma cédula de 10, uma cédula de quê? R$50, 2 moedas de R$1, muito bem. Será que tem mais? Vamos ver aqui. Ah, tem mais 2 moedas. E aí? Vamos somar? Vão somando aí. Aumentou um pouquinho, né?
Então, temos aí uma cédula de R$ 50, R$ 10 e temos moedas. Tem moedas aí de 2 valores diferentes. Temos 2 moedas de R$ 1, muito bem. E 2 moedas de quê? 50 centavos. Eu falei para vocês que às vezes eu gosto de usar uma estratégia. Eu gosto de juntar logo as moedinhas, mas vocês podem fazer como souberem. Tem gente que já começa da parte maior, pega a maior nota e vai para a menor. Eu também faço, tá? Mas é uma estratégia que eu estou usando hoje para ensinar para vocês. Mas é com bastante treino no instante. Às vezes tem gente que na hora que está bem treinada já faz logo tudo de cabeça, tá bom? Então vamos aqui. Eu pego aqui, ó. Eu sei que se eu pegar as 2 moedas de 50 centavos, vou ter R$ 1, né? Que 100 centavos, 50 mais 50, 100 centavos, que é R$ 1. Isso aí vocês já sabem, né? Então, eu posso fazer a continha, mesmo que eu não saiba fazer de cabeça, eu posso fazer o algoritmo. Eu posso pegar a cédula, o valor da cédula de maior valor, tá? Eu juntei as 2 moedas, crianças, para poder ficar inteiro o número, tá bom? Fica mais fácil na hora de fazer a soma. Então, eu vou colocar 50. Qual é a outra cédula? Muito bem, R$ 10. Então, eu vou colocar. Tem que ter muito cuidado de organizar. Unidade, embaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena. E assim, colocar os números na ordem correta. E para finalizar aí, temos o quê? Vamos finalizar? Falta ainda, ó, as moedas. Eu tenho 2 moedas de R$ 1, que dá quanto? Isso. E aí eu juntei a de 50 centavos mais R$ 1, né? Então dá R$ 3. De moeda eu vou ter R$ 3. E aí eu vou passar a barrinha, colocar o sinal. E aí eu vou fazer a soma lá das unidades. 0 mais 0, 0 mais 3, 3. Terminou as dezenas, ou as unidades, agora vamos para as dezenas. 5 mais 1, 6. Muito bem. Então, o valor total do dinheiro aqui, ó, R$ 63. Ok? Então, marcando aqui. E aí? Aqui puxou mais um pouquinho, não foi? Mas se vocês treinarem em casa, rapidinho vocês resolvem isso. Isso. Vai treinando que vai aprendendo mais ainda. Vamos para mais uma questão? Vamos. Vamos continuar treinando para todo mundo, quando terminar essa aula aqui, estar bem craque na hora de resolver as atividades que os professores enviarem para vocês. Tá? Então, vamos aqui, ó. O Júnior separou 2 notas para pagar o carrinho. Quais foram as 2 notas que ele separou? Temos aí um carrinho. Observe o valor do carrinho. Observe bem. Observaram? Qual é o valor? Muito bem, ó, R$ 55. R$ 55. É um pouquinho caro porque, pelo que eu estou vendo aí, é um carrinho de controle remoto, né? É um pouquinho mais caro. E aí ele separou 2 notas para pagar o carrinho. Ele tirou para pagar o carrinho, o valor exato. Qual seria as 2 notas que ele separou? Pensem aí. Pensando, foi só 2 notas que ele separou para pagar o carrinho, tá? Vão fazendo a soma, se caso der a mais, tira. E então, conseguiram? Alguém aí em casa ajudou? Muito bem, é assim, temos que participar. Todo mundo que está em casa também pode participar, tá? E aí? Muito bem, então vamos aqui. 55. Olha o valor, 50. Então, a gente já vai pensar numa nota.
Que é a nota de quê? De 50. Tem a nota de 50 aqui, crianças? Temos, olha aqui, ó, 50, temos a de 20, de 10, 5 e 2 reais. Então, eu posso sim colocar uma de 50 reais. Porque ele quer só duas notas, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, a de 50. Tá faltando quanto agora? 2 reais? Olha só, 55. Ele separou duas notas. Eu já tenho uma, então eu tenho que escolher apenas mais uma nota. Qual seria essa nota? É 55, eu já tenho 50. E aí? Muito bem, 55. Então, ele pegou a nota de 50 e outra cédula, né, de 5 reais. Então, 50 mais 5, 55. Muito bem, crianças. É isso aí. Estão compreendendo, né? Vocês gostam, né? Vocês vão gostar mais ainda quando estiverem usando o dinheirinho do livro, tá? Então, vamos para mais uma questão. Vamos. Então, vamos aqui, ó. Lúcia, leiam aqui comigo. Lúcia comprou um trenzinho e um ursinho para o seu filho e pagou com as seguintes notas o valor total. Qual o valor que ela pagou? Então, eu vou mostrar aqui para vocês as notas que ela pagou, tá? E aí? Aí foi as notas que ela pagou nos dois brinquedos. Vamos somar? Observe as cédulas, 50 reais, outra de 5, vai somando de cabeça. Mais 2, vai fazendo, vai treinando, que aí a gente consegue. Vocês conseguem, tá? E aí? Alguns segundos aí para vocês. É um valor bem parecido com o anterior, né? Pelo que a gente separou. Se quem estava bem atento já respondeu. Já, né? Muito bem. Então, vamos ler mais uma vez aqui a questão. Lúcia comprou um trenzinho e um ursinho para o seu filho e pagou com as seguintes notas o valor total da compra, né? Qual o valor que ela pagou nesses dois brinquedos? Vamos somar? Vamos, crianças. Podem estar anotando aí no caderno, fazendo a continha. Muito bem, então vamos aqui, ó, 50, vamos armar lá a continha, mais 5, mais 2 reais, passo a barrinha, o sinal de adição. Tem gente aí que já fez de cabeça, já sabe o valor, muito bem. Para quem ainda não consegue, é uma estratégia, tá? Para estar somando, fazendo a continha da forma que tem que dar o resultado correto, tá? Então, vamos somar lá as unidades. 0 mais 5, 5, muito bem. 5 mais 2, muito bem, 7. Agora, vamos somar agora as dezenas. 5 e não tem mais nada, então vai ficar o 5. Então, quanto foi que deu? O valor dos brinquedos que ela comprou para o filho dela? Vamos ler junto comigo? 57 reais. Então, vamos marcar aqui, ó. 57 reais. E aí? Anotaram? Ah, muito bem, crianças. Estão gostando da aula? Tem muita gente que gosta de contar dinheiro, somar, né? Muito bem. Então, vamos para mais uma questão, para a gente terminar a nossa aula de hoje? Vamos para mais uma, para a gente finalizar com... Tá? Então, vamos aqui. Vamos descobrir o valor abaixo das moedas. Vamos somar moedas? Vamos. Temos aqui uma moeda de R$1,
50 centavos e mais duas de 25 centavos. Tem gente aí que já fez. Muito bem, fico feliz. É bom demais quando já sabe. E é só questão de treinar, já? Agora, quem não sabe, fica aqui ligadinho comigo. A gente pode pegar as moedas de menor valor. Quais são as moedas de menores valores? Menor valor? A de 25 centavos. Eu posso somar, né, não? Junto, posso juntar as duas. Olha, eu já estou dando uma dica. Vou dar alguns segundos para vocês estarem respondendo aí em casa. Vamos lá. Qual o valor que eu vou obter aí com essas moedas? Será que eu posso trocar elas por alguma cédula? Vão pensando aí. Já responderam, né? Muito bem. Então, vamos descobrir na hora que a gente for responder aqui, tá bom? Vamos? Vamos. Vamos pegar de menor valor. Eu posso somar aqui, ó. R$1 mais 50 centavos. 1,50. Muito bem. As moedas de 25 centavos, se eu somar 25 mais 25, vai dar quanto, crianças? Se eu somar, se eu juntar as duas. Ah, dá 50 centavos. Eu vou ter uma moeda de 50 centavos. Então, se eu juntar tudo aqui, vamos lá, alguém sabe? Consegue? Vamos, gente. Se eu pegar 50 centavos mais 50 centavos, já fizemos aqui. 50 centavos mais 50 centavos é 100 centavos, mais 100 centavos é R$1. Não é isso? Vamos somar? Então, vamos aqui, ó. R$1, vou colocar ali, mais 50 centavos, veja como é que se representa, mais 50 centavos. Professora, eu poderia colocar as de 25 centavos? Pode. Eu fiz assim essa estratégia para ficar até mais fácil, tá? Então, vamos passar a barrinha e fazer a soma. Vamos somar lá. Iniciando, ó, tem que ter muito cuidado. Então, 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. Só que aí, nesse caso, ó, nós vamos colocar o 0, repetir a vírgula e o 1 que eu formei, que é 50 centavos mais 50 centavos. Isso, dá 1. Então, vai 1. Então, 1 mais 1 agora, 2. Deu quanto de moedas? R$2. O valor total das moedas é R$2. Eu posso colocar o 2 e colocar o nome reais ou R maiúsculo cifrão 2,00. E aí, eu posso trocar por alguma cédula? Pode sim, né? Muito bem. A cédula de R$2 é uma cédula, é a cédula de menor valor que tem. Então, R$2. Então, crianças, olha só. Concluindo a nossa aula, mais uma vez, aprendemos hoje o que é o sistema monetário, que o nosso sistema é o que é? Repita aí comigo. Digam. Real. O nome do nosso sistema, ó, o nome da nossa moeda é o real. Aprendemos também, ó, que as moedas e cédulas do real, aprendemos, conhecemos, aprendemos a trocar, não foi isso? Muito bem. E também um pouco de história sobre o dinheiro, que foi aprendido na primeira aula. Como é que era feito a troca, né? O escambo, não é isso? E reconhecer valores em moedas e cédulas. Resolvemos algumas situaçõezinhas que vocês reconheceram, fizeram troca de moedas em cédulas. Não foi isso? Fizemos a contagem em dinheiro. E eu espero, crianças, que vocês continuem treinando em casa, tá? Façam com capricho as atividades com que os professores enviarem para vocês. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e terem aprendido. E eu espero vocês na próxima segunda-feira. E uma excelente semana. Se cuidem, fiquem em casa e com Deus. Tchau!
amores! Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos iniciar hoje a nossa aula de ciências. Vamos lá? Eu, a professora Débora Rego, estou aqui novamente com vocês. Olha que legal! E que dia é hoje? Hoje é dia 14 de dezembro de 2020. E qual o dia da semana? Hoje é segunda-feira. Vamos iniciar nossa aula? A aula passada, quem é que lembra? Falamos isso mesmo sobre as plantas. Falamos das plantas aquáticas, as terrestres, não foi verdade? Agora a gente vai falar sobre as partes de uma planta. Vamos lá? Bom dia, turma do segundo ano. Bom dia, meus amores. Olha que felicidade. Olha como esse solzinho tá lindo. Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos começar nossa aula. Quem está preparado? Antes de tudo, eu vou fazer algumas perguntas. Vocês continuam se cuidando? Como é que está a higiene corporal, a higiene bucal? Tá tudo ok? Estão tomando banho direitinho? Se arrumando, colocando a roupinha limpa para assistir nossas aulas? Desde o começo, que eu sempre falo para vocês, que a gente tem que o quê? Que se cuidar. E é como se vocês estivessem indo para a aula presencial. Todo arrumadinho, toda arrumadinha, as meninas, banhado, com o cabelinho pronto, cheiroso, com roupas limpas, os dentes escovados, como se a gente fosse realmente se encontrar de pertinho, não é? Pois isso mesmo, eu aposto que vocês estão se cuidando, não estão dando trabalho para a mamãe, para o papai na hora de acordar, não é verdade? Pois então, vamos lá. Um bom dia bem especial para todos vocês que estão aí se cuidando, cheios de entusiasmo, sentadinho, esperando o quê? A aula da tia Débora. Pois vamos começar. Vamos começar a nossa aula de ciências. Oba! Vamos lá. O que vamos aprender hoje? Habilidade. Construir relações entre as partes de uma planta, raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. E a função desempenhada por cada uma delas. Vamos estudar sobre as partes da planta. Quem tá assim, achando que essa aula vai ser maravilhosa? Pois muito bem, essa aula foi bem planejada. É uma aula que vocês vão gostar bastante, que a gente vai estudar cada parte de uma planta. E todo esse conteúdo, toda essa aula, todos os textos, está no livro de ciências de vocês, certo? Então, terminando a aula, pega o livro de ciências e comece a revisar todos os textos. Com certeza, o professor ou a professora da turminha de vocês vai passar atividades do livro relacionadas à nossa aula. Pois vamos lá, meus amores. As partes da planta. Vejam comigo. Nós temos raiz, caule, folhas, aqui as flores, né? Flor e o fruto, certo? Essas partes, essas denominações formam o quê? Formam uma planta. Tá legal? Continuando, preste atenção. Continuando. Partes de uma planta. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes são partes que podem compor uma planta. As flores, os frutos e as sementes podem aparecer apenas em certos períodos da vida da planta. Existem plantas que não têm alguns desses componentes, como os pinheiros, que não têm flores e nem frutos, e os musgos, que não têm caule, flores, frutos ou sementes. Como eu falei para vocês, todos esses textos, esse conteúdo está no livro de ciências de vocês, tá certo? Livro Aprender Juntos, segundo ano, Ciências. Vamos lá. Partes de uma planta. Novamente, está aqui a gravura de uma planta e tem as suas partes. Vamos lá. Raiz, caule, né? Caule é o tronco. Flores, folhas, frutos. E ali a gente colocou também sementes, certo? Partes das plantas e suas funções. Prestando bastante atenção, eu convido você aí de casa para prestar muita atenção. E na hora que eu colocar aqui o texto, você vai ler junto comigo, tá legal? Combinado? Pois vamos lá. Raízes. Aqui temos a imagem, né? Isso, muito bem, das raízes de uma planta. Tá certo? Olha como é.
Essa raiz, ela fica o quê? Debaixo do solo. Então, a gente muitas vezes não está vendo, né? Aí a gente não está vendo. Aqui é porque aconteceu o quê? A erosão e tudo, desgastamento do solo, e está aparecendo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, está dentro do solo e a gente não vê. Aqui foi para simbolizar e vocês verem como é, certo? Ver como é as raízes. Agora vamos lá. A raiz. Lendo junto comigo, 1, 2, 3, meio já. A raiz é a parte da planta que absorve água e sais minerais do ambiente. Porém, ela pode ter também outras funções. Por exemplo, as raízes da cenoura, do rabanete e da mandioca armazenam substâncias nutritivas para a planta. Prestando atenção, estão lendo comigo esse texto informativo, né? Pois muito bem. Continuando sobre as raízes. As raízes que ficam enterradas no solo são chamadas de raízes subterrâneas. As que ficam submersas na água são chamadas de raízes aquáticas. As que crescem acima do nível do solo são chamadas de raízes aéreas e podem se fixar a troncos de árvores e rochas. Ali, mais um desenho, a gravura de raízes. Continuando, agora vamos falar sobre o caule. Primeiro, foi apresentado um desenho da planta e mostrando cada parte. Quando eu comecei a falar sobre as partes, eu iniciei pelas raízes, não foi? Pois agora vamos falar sobre o caule. O caule também é chamado de tronco, mas o nome mesmo científico que a gente chama é caule. Repitam comigo, caule. Muito bem, é aquele tronco. Tá aqui, ó, simbolizando aqui essa gravura, essa imagem, certo? Continuando. Lendo junto comigo, 1, 2, 3, meio aí, já! Vamos começar. O caule. A água e os sais minerais absorvidos do solo pelas raízes chegam a outras partes da planta, passando pelo caule. Prestem atenção, é muito interessante. Ele também distribui o alimento produzido nas folhas para raízes, flores, sementes e frutos. Os caules podem ser rígidos e resistentes, como o caule do maracujazeiro, do pé de maracujá. Então, é o quê? Muito bem, rígido e forte, resistente. Continuando, já falamos sobre raízes, sobre o caule, agora sobre a folha. Está aqui, sobre a folha, simbolizando essa imagem. Vamos lá. A folha. A folha é a parte da planta onde geralmente é produzido o alimento das plantas e onde ocorrem as trocas de gases com o ar do ambiente. As folhas têm estruturas especiais que usam a água, a luz e o gás carbônico para produzir substâncias nutritivas para a planta. Entenderam direitinho? E vocês estão vendo que cada parte da planta tem sua função. Então, é como se fosse... Vamos lá. Nesse minuto, eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho e vocês se olham, certo? Vamos fingir que nós somos o quê? Uma planta. Cada parte do nosso corpo não tem uma função? Não é verdade? Os nossos pés servem para quê? Para nos fixar, não é? Isso, muito bem. Então, cada parte do corpo tem uma função. É do mesmo jeito a raiz. Está fixando... Isso, a plantinha, do mesmo jeitinho. Aí o que acontece? Falamos também sobre a parte do caule, falamos sobre o caule. Então, o caule significa mais ou menos isso, essa parte aqui nossa, ó. Certo? Então, cada parte de uma planta tem suas funções essenciais para o desenvolvimento da planta, assim como acontece também com a gente, né? Com nós, seres humanos. Então, é mais ou menos isso. Dei esse exemplo para que vocês entendam direitinho. Cada parte tem sua função, certo? Primordial para o desenvolvimento e o crescimento da planta. Vamos continuar falando sobre as folhas? Vamos lá. Paramos, já lemos esse parágrafo aqui, agora estamos nessa bolinha, nessa segunda marcação, nessa segunda bolinha. Vamos lá. As folhas podem ter tamanhos e formatos muito diferentes. Em geral, elas são verdes, mas podem ser de outras cores também.
Vocês já observaram que existem vários tipos de folhas? Tem folhas mais largas, folhas mais fininhas, tem umas que são todas desenhadazinhas, não é assim? Pois aí, espera aí, eu vou pedir para vocês, depois que terminar a nossa aula, fazer uma busca, até mesmo na vizinhança, aí pertinho, peça para um adulto lhe acompanhar, e você pegar vários tipos de folhas, para você ver. Faça assim, tipo assim, eu vou colecionar. Não é bem colecionar essas folhas, mas eu quero que você pegue e depois desenhe. Ou então deixe secar, certo? Você pega essas folhas, coloca um pouquinho no sol para secar e depois você faz uma linda colagem, mostrando as diferenças. Existem vários tipos de folhas, mas todas elas têm a mesma função na planta. Tem formatos diferentes, né? São vários tipos com vários formatos, mas a função é a mesma, certo? E qual é essa função? Já falamos aqui, não foi? Sobre a função que ela tem dizendo assim, é a parte da planta onde geralmente é produzido o alimento e onde ocorrem as trocas de gases com o ar do ambiente. Viu como é bastante importante? Pois faça essa busca, faça essa pesquisa, né? Essa pesquisa de você pegar vários tipos de folha e comparar. Ver que umas são bem pequenininhas, outras são grandonas, são maiores. Tem umas fininhas, outras já são já são mais, como é que eu digo para vocês, já são mais larguinhas, né? Então é isso. Tá legal? Vamos lá, continuando nossa aula. Agora vamos conversar um pouquinho, vamos estudar sobre a flor. Olha que flor linda. Coloquei essa imagem porque eu sei que muitos de vocês já conhecem, já viram esse tipo de flor até nas escolas, não é? No jardinzinho da escola sempre tem. Pois vamos falar um pouquinho sobre as flores. Convido vocês para ler junto comigo. Vou contar até 3 novamente. 1, 2, 3, vamos ler. A flor. A maioria das plantas tem flores. As flores são muito diversificadas. Algumas são coloridas e têm cheiro. E outras são muito pequenas e sem perfume. Vocês já observaram que tem flor que não precisa nem chegar tão perto, que já exala aquele perfume, não é? Agora tem flor que não tem cheiro de nada. Pois é isso que a gente está falando aqui. Que existem algumas flores que têm cheiro, né, que tem aquele perfume, e já tem flores que não têm perfume nenhum. Continuando, elas participam da reprodução das plantas e podem dar origem a frutos e sementes. As flores também, elas têm o quê? Cores, tamanhos e formatos diferentes. A rosa é de um tipo, não é? Já a margarida é de outro, o girassol é de outro e assim por diante. Então, vamos lá. Lembrando que, através das flores, né, há o quê? A reprodução das plantas. Elas são responsáveis pela reprodução e podem dar origem a frutos e sementes. Continuando nossa aula, fruto e semente. Observem essa imagem. Todos os frutos estão o quê? Estão mostrando como é por dentro, né, dessa imagem, que tem as sementes, mostrando o tipo de semente. Vamos lá. Fruto e a semente. Convido vocês novamente a continuar fazendo a leitura junto comigo. Vamos lá. As plantas que têm flores também produzem frutos. Os frutos protegem as sementes em seu interior. Ah, então, pensem comigo. Está dizendo, né, no nosso texto informativo, que é para a gente aprender o quê? Que os frutos protegem as sementes e as sementes estão no seu interior. Quando você pega uma manga, aí você vai comer, vai degustar daquela manga. Dentro tem o quê? E isso, tem um caroço, tem a semente. E ali ao redor do caroço, da semente, tem o quê? Muito bem, tem a fruta, tem a manga. Então, ela está protegendo aquela semente, não é? Através dessa semente, plantando essa semente e fazendo todo aquele processo de regar, de colocar em uma terra arejada, de colocar em um local bom, propício para que essa planta cresça, ela vai crescer, vai se desenvolver e vai se tornar o quê? Vai virar uma linda mangueira, não é assim? Vamos lá, continuando. Em condições favoráveis, as sementes podem dar origem a novas plantas. Foi esse exemplo
Não foi do fruto, da manga, que eu contei para vocês e falei passo a passo como é que deve fazer para plantar e depois o quê? Continuar cuidando para que ela se desenvolva e vire um pé de manga, uma mangueira, certo? Continuando, vamos lá. Alguns frutos, como a laranja, o limão e o mamão, têm muitas sementes. Outros, como a manga e o abacate, têm apenas uma semente. Sementes como feijão, soja e ervilha são nutritivas e consumidas por animais. Semente de soja, de girassol, por exemplo, são também usadas para a produção de óleos. Então, assim, vocês já observaram que tem certa fruta, tem certo fruto que a gente parte e tem um monte de semente. Já tem outros que quando parte só tem apenas uma semente. Não é assim? Então, aqui eu trouxe a imagem do maracujá. Na hora que partir, ó, olha o tanto de sementes que tem o maracujá. Diferente do abacate, da manga, não é? Bem diferente. Vamos continuar. Os frutos. Os frutos também são muito diversos. Variam em suas formas, cores e sabores. A jabuticaba e a goiaba são exemplos de frutos doces e carnosos. Isto é, com polpa. Existe também frutos secos, como a vagem do feijão e do amendoim. A abobrinha, o jiló, o quiabo e o chuchu são exemplos de frutos comestíveis que não são doces quando maduros, certo? A partir do momento que amadurece, não fica doce, não é? Então, assim, o que a gente vai conversar sobre essa parte da nossa aula, essa parte do texto? Aqui está falando que os frutos, eles são bastante diferentes, bastante diversos, diferentes em termos de tamanho, em termos de sabor, de cor, não é? Aí está explicando que variam em suas formas. Quando eu falo tamanho, a gente fala de quê? Das formas. Varia de acordo com suas cores e sabores. Tem fruto amarelinho, já tem fruto que é vermelho, tem fruto verde. Então, assim, tem uma variedade de cores. E aí, e de sabores também. Tem fruto que é mais docinho, outros que são azedos. Tem deles que tem o quê? Tem mais polpa, né? Que são esses mais carnosos, como o caso da goiaba, certo? Então, é isso. E falamos também aqui nesse textinho, falamos sobre a vagem do feijão e sobre o amendoim, que são frutos secos, não é? Agora, o que é que a gente vai conversar? Vocês colocaram aí pertinho de vocês o material escolar? Colocaram o caderno? Pois peguem. Vou contar até 5. Pegue o caderno, pegue o lápis e vamos fazer uma atividade bem legal. Vamos lá? Contando a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Só tem um aluno o quê? De flash. Não tem um alunozinho calminho, ai, não vou pegar não, com preguiça. Esse nome nem existe na turma do 2º ano. Nem existe preguiça de jeito nenhum. Só tem aluno inteligente, esperto, cheio de entusiasmo, de alegria, que tem gosto pelo estudo. Então, vamos lá. Pegaram o caderno? No começo da nossa aula, eu coloquei o quê? Um desenho falando sobre as partes de uma planta. Eu convido vocês agora para fazer o quê? Para desenhar uma planta. Tia Débora, professora Débora, pode ser uma árvore? Sim, claro que pode ser uma árvore. Eu já falei para vocês que quando a gente fala planta, está englobando tudo, não é? Tanto a plantinha pequenininha de jarro, como as plantas maiores, como as árvores também. Então, vocês vão desenhar e vão colocar o nome de cada parte da planta, certo? Vamos fazer assim. O próximo slide já é a finalização, mas não vamos finalizar agora. Vamos voltar lá para o comecinho. Vamos lá no início, onde tem o desenho. Aqui tem partes de uma planta, certo? Mas eu não vou colocar nem nessa daqui, não. Vou colocar naquela outra para vocês prestarem atenção. Aqui, partes da planta. Eu quero que vocês desenhem uma planta e coloquem o nome de suas partes. Depois que terminar a aula, você dá aquele capricho um pouquinho melhor. Como? Faz uma pintura, coloca um solzinho ali, umas nuvens,
faz aquele ambiente bem colorido e bem bonito, do jeito que a gente gosta. Tá legal? Então, vamos lá. Eu quero que vocês reproduzam essa partezinha que está aqui na telinha de vocês, aí, que vocês estão assistindo, né, essa parte. Quero que vocês desenhem. Ah, tia Débora, não sei desenhar desse jeito, não. Não há problema. Eu quero que você desenhe uma planta do seu jeito, mas que não esqueça de nenhuma parte. E depois você coloque o quê? Os nomes de suas partes. Não esqueça da raiz, de colocar o nome caule, folhas, fruto e flor. Coloquem bem direitinho. Depois eu quero um lindo colorido. Vamos lá. Vou dar um tempinho para todo mundo fazer. Em cima desse trabalhinho, dessa atividade, você coloca as partes da planta do jeito que está aqui. Vamos lá, vou dar uns minutinhos, caprichando. Ainda tem aluno que agora que está pegando o caderno, está fazendo o cabeçalho, deixa daquele jeito, deixa um espacinho que depois você faz o cabeçalho. O importante agora é fazer a atividade. Respondendo o que eu já estou pedindo para vocês, né? Desenhar uma planta e colocar o nome de suas partes. Vamos lá. Vou dar um tempinho. Quero lindos trabalhos, trabalhos bem feitos, bem organizados, tudo bem bonito. Tem que desenhar, eu não quero desenhos pequenininhos não, viu? Aqueles bem miudinhos que só a formiguinha enxerga, só aquelas formiguinhas que dá para ver? Não. Não tem a folha do caderno, é um desenho grande que pegue no mínimo a metade da folha, certo? E depois vai colocando o nome de cada parte. Bota uma setinha e vai escrevendo o nome de cada parte. Vamos lá, continuem. Tem aluno que diz que já fez a raiz, já está fazendo caule, já está fazendo as folhas. Continue caprichando. Dá tempo. A gente não tem muito tempo não, mas eu sei que vocês são bastante espertos e já estão terminando. Vamos lá. Já deu tempo? Já terminaram? Já desenharam? Tem aluno que já está fazendo a florzinha, já fez o fruto, muito bem. Continuando. Não precisa pintar agora, certo? Quando terminar a aula, vocês fazem essa parte de pintura. Pronto, aqui já paramos. Agora eu vou fazer uma pequena revisão de cada slide para a gente finalizar a nossa aula, ok? Vamos lá. Falamos sobre as partes de uma planta. Vamos de novo enumerar essas partes. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Né? Aí são as partes da planta, né? As partes que compõem uma planta. Muito bem. Aqui falamos sobre as raízes, foi mostrado, né? As raízes e foi explicado direitinho para vocês. A raiz é a parte da planta que absorve água e sais minerais do ambiente. Continuando, falando um pouco sobre as raízes subterrâneas, falamos sobre as raízes aquáticas, sobre as raízes aéreas também. Lembrando que tudo isso tem no livro de ciências de vocês, certo? Com certeza, o professor, a professora da turminha de vocês vai passar a atividade do livro, das páginas do livro voltada a esse conteúdo. Tá legal? Continuando aqui, falamos também sobre o caule, continuando a nossa revisão. Explicamos que o caule, né, é a parte da planta que distribui o alimento, né, produzido nas folhas.
Aí ele distribui para as raízes, flores, sementes e frutos. Falamos também sobre a folha, não foi? A folha é o quê? A parte da planta onde geralmente é produzido o alimento e onde ocorrem as trocas de gases com o ar do ambiente. Muito bem. Conversamos sobre as flores, que elas são muito diversificadas, são bastante diferentes uma da outra. E elas participam de quê? Da reprodução das plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Falamos já no final sobre o que? Finalizamos falando sobre o fruto e a semente, né? Falamos que os frutos protegem as sementes em seu interior, não foi isso? Conversamos sobre vários tipos de frutos e a sua diversidade, como são diferentes um do outro. Muito bem. E pedimos o quê? Para vocês fazerem a atividade, né? Lembrando que todo esse texto, tudo isso, tem aonde está no livrinho de vocês de ciências, no livro de ciências. Então, é isso, meus amores. Falamos o último slide, que foi sobre os frutos, né? Continuando falando o texto informativo sobre os frutos, né? Que tem formas diferentes, são muito diversos, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Nossa aula de ciências chegou ao fim. Estamos terminando a nossa aula. Mas eu quero que vocês continuem a atividade. Na nossa aula, passamos 2 atividades. Uma sobre as folhas, que é para vocês andarem ao redor, chamar um adulto, um responsável, né? E dar uma voltinha com vocês pertinho de casa. Não esqueçam de colocar a máscara, certo? E andar todo protegido, ok? Peguem o maior número de folhas diferente. E aí vocês, se a folhinha ainda estiver verde, você vai fazer o quê? Vai colocar no sol para secar um pouquinho e depois fazer uma linda colagem, mostrando que existem vários tipos e tamanhos de folhas, né? São bastante diferentes uma da outra. Então, a segunda atividade foi aquela que vocês fizeram junto comigo aqui na aula. Desenharam a planta e colocaram suas partes. Próximas atividades, o professor e a professora vai passar. São as atividades do livro, tá legal? Nossa aula de ciências chegou ao fim. Próxima aula teremos mais aprendizado sobre as plantas. Vamos continuar esse conteúdo. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Faça atividade sugerida. Um beijo no coração de cada um de vocês. Cuidem-se. Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.